Retomando o nosso estudo de propriedades de vista, lembrando sempre que quando não temos nenhum objeto selecionado, a barra de propriedades corresponde exatamente às propriedades desta vista ativa. No caso aqui estamos com a planta do térreo ativa daquele modelo exercício 01 desenvolvido no primeiro módulo do curso. Na aula anterior, vimos aqui as primeiras propriedades, que dizem respeito à apresentação gráfica dessa página. E agora seguimos aqui com dados de identidade. Nesta seção chamada dados de identidade, são fornecidos mais dados sobre a vista. Por exemplo, o nome da vista, 01 térreo. Se eu alterar esse nome aqui, arquitetura, por exemplo, quando eu clico em aplicar, ele pergunta se desejo renomear os níveis de vistas correspondentes. Se eu clicar em sim, repara que ele muda o nome da planta, muda aqui em elevações, ele vai mudar também o nome do nível, conforme ele sugeriu. E da mesma forma, lá na folha de arquitetura, o nome da planta também foi alterado. Este título da planta que aparece aqui, ele pode obedecer a este mesmo nome da planta de piso, ou estando ela ativa, uma próxima propriedade que veremos, será exatamente título da página. Ok, eu posso voltar aqui ao nome 01 térreo, retornar na situação anterior, e no entanto, aqui em título da página, eu posso colocar, por exemplo, planta baixa de arquitetura. Neste caso, o nome da planta de piso continua o mesmo, no entanto, lá na folha 102, onde essa planta está inserida, repare o nome aqui sofreu alteração. Okay, então, título da página é a nossa propriedade de vista que muda o nome do título deste desenho lá na folha onde ele está inserido. Aqui tem outras informações, ela é uma vista independente. A gente já viu que quando a gente duplica a vista, vamos ver em detalhes, a gente pode duplicar sem detalhar ou duplicar como dependente. No caso aqui, é uma vista independente, ela não é uma duplicação dependente de outra vista. Aqui temos o número da folha onde ele está inserido, o número da folha e o nome da folha onde ele está inserido, folha de referência, data de referência. E aqui eu posso aplicar aqueles modelos de vista que a gente viu nas primeiras aulas de visualização. Apresentação arquitetônica 3D, que até mencionei que a gente poderia criar nossa própria forma de apresentação, paginação de forro, paginação de teto, ok? Os nossos layouts, onde a gente configura a visibilidade dos gráficos e outros itens, A gente nomeia uma forma de apresentação e aqui é o meio mais rápido de você selecionar a forma de apresentação que você deseja para essa vista ativa. Na seção de extensões, você tem a opção de mostrar ou não vistas de corte, de recorte. Se eu der um zoom aqui para fora, eu tenho aqui vista de recorte ativa. Se eu desativar essa vista de recorte, significa que ele não vai ocultar elementos que estejam fora da minha região de recorte. Tá, ok? Aqui embaixo, vou expandir um pouco aqui. Tem a região de recorte visível. Tá, ok? Região de recorte visível é aquele contorno, como se fosse uma viewport, Só que aqui no caso seria como se fosse uma viewport no módulo, Onde eu posso delimitar a área da minha vista que aparece lá. Por exemplo, eu poderia ter outras áreas da edificação aqui no entorno e queria limitar a área que aparece na minha planta lá quando eu insiro essa vista lá na minha folha. Eu delimito qual é a área que eu desejo que apareça
através da região de recorte, né? E aqui eu determino nesse vista de corte se elementos que estejam fora dessa região de recorte aparecem ou não. Se eu colocar vista de recorte e aplicar, né, ele passa a ver nessa janela apenas aquilo que está dentro da vista de recorte. Tirando aqui, ele passa a mostrar tudo. Estando mostrando tudo, o que acontece lá na folha 102, os objetos passam a aparecer também lá na vista, né? Dentro daquela nossa filosofia what you get, what you see. Aquilo que você tem como resultado e aquilo que você vê na tela. Ok? Então, o default seria realmente manter apenas visível aquilo que está dentro da região de corte. E essa região de corte, que é o próximo item, ela pode estar visível ou não. Se ela estiver visível aqui na planta, estará visível lá na folha. Repare aqui exatamente o corte no entorno. Vamos supor agora, um caso que mencionamos, que temos um entorno aqui, né? Por exemplo, a vista do térreo, né? Da planta abaixo deste nível aqui, como subjacência. E o que é comum? Nós puxarmos aqui dessa vista, né? Puxarmos observações, ou mesmo trazer as cotas aqui para fora. Às vezes a região que você quer que recorte seja muito próximo da edificação, para não mostrar realmente nada aqui fora. Então você gostaria que mostrasse uma certa porção da edificação, mas você precisa colocar aqui fora cotas ou mesmo observações, textos. Então, além da faixa de... Vou puxar aqui para baixo. Além da região de recorte, né, que seria a região de recorte do modelo, né, dos elementos reais, eu tenho uma região de recorte para elementos gráficos. Tá? Então, clicando aqui, né, essa região, reparem que o texto sumiu, porque aqui, quando eu clico agora, além da região de corte do modelo, que é essa linha cheia, eu tenho aqui a região de corte de anotações gráficas, né, onde eu coloco aqui qual é a porção que eu desejo ou permito que seja visível nessa faixa aqui, legendas ou anotações puxadas a partir do texto, simplesmente escritas aqui do lado de fora, né? Se eu expandir essa área, repara que agora aquele texto que tinha desaparecido porque estava fora dessa área de anotações, ele passa a aparecer novamente. Ok? Então, essa é a função do recorte de anotação. Aqui eu coloco se ele aparece ou não, e aqui quando eu coloco invisível, região de corte, ele elimina, né, a visibilidade das duas regiões, que elas trabalham conjugadas. Para que quando eu clico fora, apenas a região de recorte aparece visível, mas quando eu clico aqui, me aparece como opção de regulagem das duas. Ok? Bem, vejamos um outro assunto agora, que é faixa da vista. Quando nós introduzimos aqui essa janela, tipo basculante, né, uma janela alta aqui no banheiro, nós verificamos no primeiro momento que nós não tínhamos a visibilidade dessa janela. Isto porque toda vista de planta ela possui uma propriedade denominada faixa de vista, que determina exatamente os níveis de visibilidade para a vista ativa. Quando eu clico aqui em faixa de vista, repare que eu tenho duas faixas, uma faixa principal formada pelos planos de topo, de corte e inferior, e uma profundidade de vista. Vou buscar aqui uma imagem que ilustra bem esses planos, né, de vista. Repare aqui em azul, essa imagem retirada do próprio Help do Revit Architecture. Aqui essa faixa azul é exatamente a faixa principal, onde eu tenho aqui tracejado em vermelho, número 3 é o plano inferior, o 2 é o plano de corte e o plano 1 é o plano de topo.
Esta então é a minha faixa de visibilidade da minha vista. Repare aqui que o forro ele está acima desse plano de topo, tá ok? Embora seja uma entidade especial, forro, vamos ver mais lá na frente, mesmo que fosse uma entidade comum, ele não apareceria nessa vista porque ele está acima da faixa de visibilidade. E aqui embaixo eu tenho a profundidade da vista, que diz exatamente respeito aos elementos além deste pavimento, vamos dizer assim, né, representados nessa vista em questão, que serão visíveis. Vamos pegar, por exemplo, aqui a planta do pavimento superior. Se ela fosse simplesmente uma vista 3D, né, eu deveria estar vendo aqui no contorno a calçada, né, e muitas vezes é interessante. Às vezes você quer mostrar uma vista superior de uma grande edificação, né, por exemplo, um prédio mostrando sua cobertura, e lá embaixo a visibilidade dos elementos que estão lá no térreo. Então você poderia aqui na faixa de vista, em editar, colocar, por exemplo, como profundidade da vista, o nível ilimitada ou abaixo no nível terra. Vou colocar aqui ilimitada, colocar em aplicar, ok. Reparem que agora sim você passa a ver a calçada, né? E automaticamente, como essa varanda está projetada acima, né, essa calçada aparece cortada aqui sob esta varanda. Okay, então essa é a profundidade ou alcance da vista. Como mencionei aqui, vamos passar um corte rápido aqui, né? Lembrando, a gente coloca, é muito comum colocar cortes temporários no desenho, né, depois para efeitos de estudo, e depois a gente elimina esses cortes. Repare inclusive que essa janela aqui, ela está deslocada em relação à porta, né? Eu diria até que ela está errada. Então vamos colocar aqui ela no lugar certo, a 1.5 do piso, né? Ou poderia usar o comando align para alinhar aqui com a face superior da porta, né? Quando eu volto lá no pavimento superior, reparem que ela não está mais visível, exatamente porque se eu vier aqui em faixa de vista para esse nível, eu vou ver que o meu plano de corte ele está a 1,20 do piso, ou seja, ele passa abaixo dessa janela, né? Então ela não fica visível. Uma opção que eu tenho é subir esse plano de corte para, por exemplo, 1,60, como a gente fez lá no módulo 1. Quando eu cliquei em aplicar, a janela passou a ser visível. Nós vamos ver daqui a pouco que temos um outro método para fazer isso, porque eventualmente eu posso ter uma janela mais alta, uma janela mais baixa. Então, esse plano de corte, mudando aqui, ele muda a visibilidade de todos. Então, eu estaria despindo um santo para vestir outro, né? Vamos dizer assim, no ditado popular. Eu resolveria o problema de uma, mas poderia causar um problema em outra situação. Então, o que a gente faz? Segue a norma. Padrão de norma, 1,50, aplicar, ok. Depois a gente vai estudar o caso específico dessa esquadria, através da região de planta. Vamos nos concentrar por enquanto aqui em faixa de vista. Esta caixa de diálogo aplicada, ela exige uma certa familiaridade com ela, porque ela tem algumas nuances. O entendimento dessa caixa é mais fácil com a prática, mas ela possui algumas regras especialmente para o plano de corte. Nem todos os elementos são cortados, tá ok? Se você tiver, por exemplo, mobiliário, né, ou a maioria dos componentes, eles não serão cortados ao meio, mesmo que você coloque um plano de corte muito baixo. Algumas paredes também com menos de 1,80 m, elas são mostradas sempre em vistas, né? Mesmo se o plano de corte estiver abaixo. Enfim, tem algumas regrinhas a mais aí que a gente pode ver no curso avançado, tá? Ou ao longo da aprendizagem, na medida que forem aparecendo alguns problemas, vamos dizer assim, você vai obtendo maior experiência com essa visibilidade. Eu vou destacar apenas um caso aqui específico, que é o caso de plantas de forro.
tá ok? A gente não viu esse assunto ainda no curso básico, mas quando entrarmos daqui a pouco novamente em modelagem, vamos ver esse assunto em bastante detalhe. Clicando aqui em forro, de uma forma bem simples, eu vou escolher aqui como tipo de forro 60 por 60, né, em centímetros. Eu tenho forro automático, eu clico aqui nesse elemento, banheiro, ok? E ele já emite uma mensagem aqui dizendo ó, que nenhum dos componentes criados são visíveis na planta que está ativa, né? Então repare, se eu analisar, eu criei o forro, né? Vou clicar em modificar para terminar o comando e vou lá nesse corte que eu acabei de criar, né? E reparo que o forro de fato ele existe. No entanto, ele não aparece aqui. Como eu coloquei esse forro aqui? Quando eu cliquei em forro, repare que a altura do deslocamento dele é 2,60 m. Se eu olhar aqui em faixa de vista, repara que embora a vista de topo esteja 2,70 m, e mesmo que eu coloque o meu plano de corte a 2,65, aplicar OK, ainda assim o forro não será visível. E outra informação importante é que, reparem que aqui agora eu clico próximo a ele e consigo selecioná-lo. Enquanto que quando eu estava na faixa de vista com plano de corte padrão norma BNT a 1,50, repare que eu não só não tinha sua visibilidade, mas clicando em Tab eu não consigo selecionar esse objeto. Então, o que eu quero dizer com isso é que a faixa de vista, além de controlar a visibilidade, né, se um objeto não está efetivamente visível, ele também não pode ser selecionado numa determinada planta. Para elementos específicos, como no caso de forro, exatamente, e talvez por causa disso, existe um tipo de planta especial chamada RPC, que é, no caso é uma planta de forro, né? Seria uma planta de rebatida e invertida. Né? Se eu clicar aqui em pavimento superior na planta de forro, repare que aqui sim o forro é visível. E se eu for lá na faixa de vista para essa vista, né, de forro e editar, eu vou reparar que o nível de topo está no nível superior, está lá na cobertura, ok? E a profundidade da vista também está para a cobertura. Como eu disse, é um tipo de planta especial chamado RPC, que nós vamos estudar oportunamente, tá ok? Então, mas já fica logo esse entendimento. Se você tentar desenhar o forro numa planta de térreo ou em outra planta comum e tentar visualizar, você vai até conseguir, mas antes você vai apanhar um bocado. Beleza? Forro na planta de forro. Para fechar essa aula aqui com chave de ouro, eu vou voltar aqui no corte, né, e vou exagerar aqui um pouco nessa esquadria. Vou colocar aqui ela a 1,65 de altura, de modo que aqui na planta do pavimento superior ela não está mais visível. Tá ok? Para ilustrar um caso genérico. Como eu disse em outras vezes, embora ela não esteja visível, neste caso específico, ela pode ser selecionada, tá ok? Porque ela está presente nesse pavimento. Então, outros casos, por exemplo, alguns interruptores de chuveiro, no caso de projetos de elétrica, né, pode acontecer a mesma coisa. Ou seja, eles não estarão visíveis na planta em função dessa faixa de vista, dessa faixa de corte, tá ok? Para isso, aqui no menu Vista, em Vista de Planta, eu posso criar aqui uma região de planta. Criando região de planta, eu defino exatamente uma região onde eu vou usar aqui o retângulo, onde eu crio uma visibilidade especial para essa área, ok? Então cliquei aqui em uma região de planta e ela estando selecionada, embora apareça essa linha tracejada aqui, essa linha não é impressa, tá ok? Ela serve exatamente para eu definir uma faixa de vista específica dentro de uma planta. Então posso determinar nesse local específico, configurar uma faixa de vista que passe, neste caso aí,
e 65 do piso. Repare que eu vou clicar em aplicar. Esta janela então passou a ser visível nesse local. Bem, então ficamos por aqui nessa aula. Na próxima veremos, para fechar esse assunto, caixa de escopo e recorte de profundidade. Até lá!